Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Vorobleski e recentemente eu gravei alguns vídeos para o nosso canal falando a respeito de interações sociais. E em um desses vídeos uma pessoa me pediu para ser mais específico em relação à conversa, a puxar assunto com outra pessoa. Isso é bastante relevante, claro, porque é uma das principais formas que interagimos socialmente. Então vamos falar um pouco a respeito do geral, já que especificamente é mais difícil. Cada situação é uma situação única, cada conversa é uma conversa única que depende do ambiente, da pessoa e até mesmo do dia, do humor o qual aquela pessoa está naquele dia. Mas de maneira geral, podemos falar de alguns aspectos que favorecem ou atrapalham uma boa conversa. Um dos principais fatores assim que pode ser um bom viabilizador de conversas é você conhecer a sociedade na qual você está inserido. Então, entender um pouco do que está acontecendo. Saber o que está em pauta naquele momento, o que está sendo mais discutido socialmente naquele momento. Por exemplo, no Brasil, recentemente, teve as situações dos dois desastres com barragens. Uma que desmoronou e matou muitas pessoas e a outra onde as pessoas estão sendo desabrigadas como método preventivo. Vou deixar as críticas sociais aqui à parte, que evidentemente é ridículo a gente pensar que pessoas estão sendo retiradas da sua casa porque uma empresa nojenta que fatura milhões por ano está achando mais fácil retirar as pessoas, milhares de pessoas do lar delas, ao invés de retirar a porcaria da empresa de lá, que não deveria estar naquele lugar. Enfim, tirando essas questões, é importante que você tenha minimamente algum entendimento do que está acontecendo, do que tem ocorrido, de quais são as últimas notícias. E para isso você não precisa assistir televisão. Eu, por exemplo, sei de muitas notícias pela própria internet, não assisto televisão, realmente em hipótese alguma assisto televisão, e apenas me informo quando vejo um post, por exemplo, que eu não entendo. Eu vou dar uma pesquisada na internet a respeito do que é que aquele post está fazendo referência. Então eu sempre estou tentando me informar a respeito desse tipo de situação. É importante você ter algum conhecimento, porque se você está totalmente alienado da sociedade na qual você vive, dificilmente você vai conseguir ter uma boa interação social. Então minimamente você tem que conhecer o que está em pauta naquele momento, o que está sendo discutido, quais são as últimas notícias, o que tem acontecido no mundo. E a partir disso você já tem alguma base. Não é que isso vai ser o que você vai puxar assunto com uma pessoa, até mesmo porque muitas vezes a pessoa não está nem aí para o que está acontecendo no mundo. Mas isso favorece que você não fique sem ter o que responder se uma pessoa tentar puxar assunto com você, trazendo uma dessas questões. E às vezes, você tentar interagir com a pessoa vai ser uma das questões que ela vai puxar. Até mesmo porque é bem comum essas discussões que estão em pauta acabarem surgindo em conversas individuais. Uma outra coisa que favorece uma interação social é que você tenha também um mínimo de conhecimento a respeito de várias áreas. Quanto maior o número de áreas, maior o leque de possibilidades de interações. Então, quanto mais áreas você conhece, maiores as chances de você encontrar alguma área que você consiga interagir com aquela pessoa e de encontrar mais pessoas que consigam interagir com você. E isso, quando eu digo de ter algum conhecimento, no sentido de conhecimentos gerais, não é você ser especialista em nenhuma área. Não é você saber tudo daquela área. É você minimamente saber o suficiente para não falar nenhuma coisa muito estúpida, para não fazer nenhuma pergunta que inviabilize a conversa. Por exemplo, você não precisa saber como que ocorre o processo de fusão nuclear de uma estrela para conversar com alguém que gosta de astronomia. Mas minimamente você tem que saber que se a pessoa tem algum apreço por astronomia, você não deve perguntar pelo que ela acha da teoria da Terra plana. Porque a pessoa vai olhar para você e... olha, esquece. Não tem conversa. Porque você está falando de uma coisa tão estúpida para ela que é a mesma coisa que um bebê querendo fazer uma comparação, uma equivalência de força com você. Você não vai levar a sério, porque está tão dispar, está tão destoante, a pessoa está num nível tão fora da realidade que não vale a pena você conversar com ela. Então você minimamente tem que entender do assunto para não dizer, por exemplo, para não perguntar para um psicólogo se psicólogos conseguem ler a mente. Você não precisa saber a teoria freudiana, mas se você quer conversar com alguém sobre psicologia, isso se você quer, você minimamente tem que saber que isso não é uma pergunta que se faz.
Porque a resposta é tão óbvia que a pessoa não vai se dar o trabalho de conversar com você, porque ela percebe que você não tem nenhum conhecimento naquela área. Você não entende absolutamente nada do que você está tentando falar. E isso inviabiliza completamente a conversa. Então é você minimamente saber coisas, informações básicas de cada coisa, e aí dentro do que é do teu interesse. Não adianta também você querer discutir uma coisa que não te interessa, que você não tem apreço, mas minimamente é importante que você tenha algumas áreas que você conheça alguma coisa, que você entenda o mínimo. Então entender um pouco de culinária, entender um pouco da história, entender um pouco de geografia, entender um pouco de política, entender um pouco de talvez esportes, entender um pouco de alguma coisa, ou de preferência, se possível, de algumas coisas. Como eu disse, quanto maior o leque de conhecimento geral que você tem, maiores são as possibilidades de interação social com sujeitos diferentes. E aí, uma outra questão também que é importante é você não partir do pressuposto de ser alguém que sabe. Isso para a vida, não é nem para interação, isso para a vida, para você respirar. Você não parte do pressuposto de que você sabe as coisas. Você sempre parte de um pressuposto de aprendizado. Então, quando você vai interagir com uma pessoa, e isso é muito comum de ser feito, as pessoas fazem muito, de bancar os especialistas numa determinada área tentando impressionar. O sujeito às vezes está num grupinho de amigos, ele quer chamar atenção para ele quer criar novas relações sociais, aí eles estão bebendo vinho, ele começa a falar dos vinhos franceses, dos vinhos de tal lugar, como se ele fosse o melhor entendedor do mundo, das uvas que são colhidas com cuidado, só que o sujeito não entende nada. Ele tem às vezes 2, 3 informações perdidas e ele usa aquilo para se parecer um grande entendedor, para chamar atenção para si. Isso pode até funcionar, e não que seja certo, mas pode até funcionar quando as pessoas que estão perto de você não entendem nada a respeito daquilo que você está falando. Agora, quando a pessoa minimamente tem algum entendimento daquilo que você está falando, ela vai ver de longe que você não entende nada. Então, você se expõe a um ridículo e você dificilmente vai conseguir uma boa interação social querendo parecer mais inteligente ou querendo se sobrepor aos outros que estão no seu entorno. Normalmente isso cria apenas relações, poderiam até ser consideradas doentias, são aquelas relações realmente onde a pessoa só fica perto da outra para benefício próprio, para coisas muito pontuais, não cria nenhuma relação de fato de interação saudável, de uma interação de eu quero conversar mais com você, eu quero te conhecer, não. Fica uma coisa muito falsa, assim como o que você está se propondo a fazer, que é falso porque você não entende daquilo que você está falando. Então, quando você vai interagir com as pessoas, não tentar falar daquilo que você não conhece. Saber que se você conhece um mínimo para ter uma interação, se a pessoa sabe mais do que você, não ter medo de perguntar. É justamente muitas vezes nisso que você impressiona a pessoa. As pessoas acreditam às vezes que elas vão impressionar a outra fingindo que elas sabem alguma coisa. Não, às vezes você impressiona a outra justamente se interessando pelo que a outra sabe. Então, perguntando, questionando, tentando aprender alguma coisa a mais. Às vezes é isso que vai impressionar a outra pessoa, o fato de você ter interesse no que ela gosta. E não necessariamente o fato de você entender ou saber do que ela gosta. Então, ter interesse no assunto que a outra pessoa está trazendo é muito mais importante do que saber sobre o assunto que ela está trazendo. Mas, como eu falei, minimamente você tem que ter algum conhecimento para não inviabilizar a conversa. Para não falar alguma besteira muito grande ou uma pergunta muito óbvia que a pessoa veja que não vale a pena discutir com você, porque realmente você não tem. E não vale, realmente não vale a pena discutir. Porque se a pessoa faz uma pergunta muito besta, ela não tem interesse naquilo. Porque se ela tivesse um interesse minimamente em algumas coisas, ela saberia. Você tem que estar muito alienado da sociedade para que você não saiba absolutamente nada de algo, gostando daquilo ou tendo interesse naquilo. Se você gosta e tem interesse minimamente em algumas coisas, você sabe. E creio que esses são os principais fatores assim que podem favorecer ou inviabilizar uma conversa. Então, você ter um pouco de conhecimento geral de várias áreas, você ter uma noção do que está acontecendo na sociedade naquele momento, você não fingir que sabe sobre o que você não entende, você ter um posicionamento muito mais de querer aprender com a outra pessoa do que querer mostrar alguma coisa de conhecimento para ela, querer se exibir para ela, mas sim demonstrar que você se interessa pelo que ela está trazendo.
E aí vem as outras dicas que eu já trouxe nos outros vídeos anteriores, de você tentar achar um assunto que seja compatível entre vocês dois, então tentar encontrar alguma temática que ambos gostem, apreciem, porque senão a conversa vai acabar ficando tediosa se um dos dois não gostar daquilo que está sendo discutido. E aí, a partir disso, a conversa vai se desenrolando de maneira natural. Tentem sempre ser o mais natural possível. Não sejam artificiais, porque a experiência tem nos demonstrado que isso não funciona. Então, você tentar puxar assuntos que você não entende e não quer falar a respeito, não funciona. Você querer parecer mais inteligente que você é, não funciona. Se você acha que você é pouco inteligente naquela área, vai ler a respeito, vai estudar. Não tenta parecer mais inteligente. Não usa palavras complexas para parecer que você sabe mais. Não funciona. Nós percebemos nas relações sociais, de maneira geral, que esse tipo de ação mais artificial, ou ela tende a funcionar de uma maneira extremamente superficial e cria relações que não duram e que não desenvolvem nada produtivo, nem no sentido de amizade, de coleguismo, de namoro, de nada. Ou então elas te expõem ao ridículo quando a pessoa para quem você está tentando parecer saber a respeito do assunto de fato sabe sobre aquilo que você está falando. Você se expõe a um nível ridículo que inviabiliza totalmente as relações. Então a gente tem notado isso tanto pelo relato de pessoas quanto percebendo mesmo nas interações sociais, que essas interações mais artificiais e forçadas, elas tendem sempre a saírem errado. Elas de início podem até parecer, o sujeito pode até conquistar um pouco de atenção para ele, mas logo as pessoas percebem que ele não entende sobre o que ele está falando, ou então consideram ele extremamente arrogante, e aí acaba inviabilizando a relação. Então fica aí essas dicas, espero que tenha ajudado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei, nos ajudem a divulgar o conteúdo para pessoas que tenham interesse por essa área, e até um próximo vídeo.